Oi, estamos aqui de novo? Vamos agora continuar a parte de economia. Nós vamos ver agora indústria e energia. Vem comigo! Muito bem. Continuando essa parte aqui de relações socioeconômicas e tal, a gente entra na parte de indústria e energia. São duas coisas que também aparecem. Indústria com certeza. E indústria, meu amigo, fica atenção. Eu, além das revoluções industriais que nós já falamos, nós agora vamos ver indústria, mas olhando indústria no Brasil. Cuidado, é importante que você entenda que o Brasil, primeiro, passou por 3 revoluções industriais. O Brasil também passou por 3 revoluções industriais, só que em momentos diferentes. Sendo que uma primeira revolução, na verdade, é um surto industrial ainda no século XIX e no início do século XX. A nossa segunda revolução, aí sim, bom, aí nós vamos pegar aqui a partir de Vargas. Aqui o primeiro surto vai mais ou menos de 1840 até 1929, com a crise de 29. De Vargas em diante nós temos segunda etapa. E a nossa terceira etapa, você coloca aqui a partir da década de 1980 até hoje, é o que seria a nossa terceira revolução industrial. Então, isso aparece muito. Cuidado, porque quando a gente fala disso, vamos bater algumas ideias rápidas. Ó, para a primeira revolução industrial no Brasil, você vai lembrar de alguns pontos importantes. Você vai lembrar de quem? Você vai lembrar da tarifa Alves Branco, né, lá de 1844. Você vai lembrar de Mauá, o Barão de Mauá, já é 1860, 70, por aí, um pouquinho menos, tal. Você vai lembrar das indústrias de caráter familiar, por exemplo, a indústria Matarazzo, né, no final do século XIX, início do século XX. Você vai lembrar um pouco da borracha, ciclo da borracha no nosso país. E você vai associar com a Primeira Guerra aquilo que, quando a Europa deixa de nos atender, que a gente vai chamar isso aqui de substituição, isso aqui cai muito em prova, hein? Das importações. É quando o Brasil passa a ter uma indústriazinha razoável. Bom, mas isso é a primeira. Na segunda fase, essa segunda etapa, que é a nossa verdadeira revolução, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter Vargas, nós vamos ter, dando um pulozinho, JK, nós vamos ter aqui o período militar, os milicos, né, o período militar, que chama bem a atenção. E a gente entra um pouquinho aqui, olhando para o fim do regime militar, a gente já pega aqui Sarney. Até Sarney seria, então, isso aí. Ó, Vargas vai cair na tua prova, Vargas vai estar na tua prova, você vai lembrar da CLT, você vai lembrar da indústria de base, você vai lembrar da presença do Estado na economia, né? Porque Vargas era muito voltado a isso. Aí você vai lembrar da criação, por exemplo, da Petrobras, da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional e tal. JK você vai lembrar do plano de metas, 50 anos em 5, você vai lembrar de Brasília, BSB, Brasília, Construção de Brasília, e do desenvolvimentismo e a chegada do rodoviarismo. E, claro, com ela a indústria do automóvel. O automóvel, na verdade, ele busca o rodoviarismo. E aí você muda a nossa matriz. No período militar, você vai chamar atenção para os empréstimos. Então você vai ter aqui o chamado milagre econômico, que de milagre não teve nada. Milagre econômico, lembrando também da forte repressão dos anos de chumbo, né? E você vai lembrar também da crise, né? Por exemplo, a crise de 73 do petróleo, a crise de 79 do petróleo, que detonou com os militares, detonou com todo mundo. E depois você tem aqui o governo Sarney, que é o fim do período militar em 85, entre o Sarney, aí você tem aqui os planos econômicos dele, né? Plano Cruzado, né, plano Bresser, planos que não deram certo, plano Verão, né, a moratória, tudo isso aqui é esse período. Muito bem, de uma segunda revolução. Na terceira revolução, nossa terceira revolução, ela pega um pouquinho de Sarney também e vem até hoje. Então, da década
de 80, basicamente o seu final, deixa eu melhorar isso aqui, tá? O seu final chegando até hoje. Então você vai pegar com pontos importantes aqui, tá? A chegada, por exemplo, do Collor, a presença do Itamar, né? A presença do Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, né? O Lula também, 1 e 2, Dilma, bom, 1 e a gente não sabe como é que fica o restante, mas enfim, olha só, de importante, vem aqui comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre a questão do governo Collor, você vai lembrar da entrada praticamente do neoliberalismo em nosso país. É a abertura de mercado, aquela coisa toda, é importante, isso aparece muito em prova. Com relação ao governo Itamar, né, claro, lembrando que o Collor foi impeachmentado. O Itamar entra, dá sequência, não faz muita coisa, mas o plano cruzado, plano cruzado não, plano real é no governo dele, feito pelo FHC, de certa forma, e que dá certo. Aí você tem a eleição do FHC, vai fazer um câmbio fixo, a coisa dá certo no primeiro mandato, no segundo mandato já não dá tão certo assim, mas estabilizou a economia, então foi bom nesse aspecto. O Lula entra, dá sequência a isso que já vinha sendo anteriormente feito pelo Plano Real, do Fernando Henrique, coloca mais programas sociais, como Bolsa Família, Fome Zero, essas coisas todas. A Dilma também dá sequência. Levando em consideração esses pontos aqui, essa é a parte da indústria. Agora, para a gente ver o outro lado da moeda, vamos ver a parte de energia, porque não tem como ter indústria sem energia, nem nada sem energia. E aí, cuidado, a questão da nossa matriz energética, tá? E você tem um ponto importante, que é a matriz energética e a matriz elétrica. São duas coisas diferentes. A energética é tudo, ou seja, são todos os tipos de produção de energia. E a elétrica é só para produzir eletricidade. Por exemplo, na matriz energética, você tem aqui o petróleo em primeiro lugar. Então, petróleo. Depois você vai ter a biomassa. Biomassa. Depois que você tem a hidroeletricidade. Tá, isso aqui na matriz energética. Na matriz elétrica, aí não tem choro nem vela. Primeiro lugar, você tem aqui a hidroeletricidade. Depois vem os outros. E aqui a proporção é muito grande. Praticamente 80 e poucos % da produção de energia elétrica está aqui. Levando em consideração a nossa matriz, você também preste atenção nas chamadas fontes, né, alternativas. Por exemplo, energia solar, energia eólica, energia dos biocombustíveis, né? Biocombustíveis, por exemplo, biocombustíveis, por exemplo, aí você tem aí a lenha, você tem o álcool, enfim, coisas do gênero. Você tem o biodiesel e tal. E que também, levando em consideração, além das fontes alternativas, a gente pode pensar aqui também na energia nuclear, né? Lembrando sempre as possibilidades que esse, deixa eu melhorar esse E aqui, eita, ficou horroroso, ou seja, com os pontos positivos e negativos. Cuidado, porque esse tema energia, olha só, energia sempre está aparecendo na prova. Ou para você falar dos pontos positivos, negativos, geralmente da biomassa, geralmente do petróleo, alguma coisa mais ou menos assim. Ou até de questões ligadas à energia nuclear, como inclusive caiu no vestibular de 2014. Muito obrigado, até a próxima!